Olá, bom dia! Está no ar o seu Tarobá Entrevista, meia hora de muita informação. E o nosso assunto neste sábado é sobre economia, especificamente sobre o mercado imobiliário. Mas não tem como falar só do mercado imobiliário sem fazer uma análise da economia nacional e também uma análise política de como vai se comportar ou como deve se comportar o mercado nesse ano de 2015. Para isso, nós convidamos o economista, ele também é especialista nessa área, entende muito de mercado imobiliário, que é o Luiz Felipe Servi. Luiz, obrigada pela sua presença aqui, por ter aceito o convite de estar conversando conosco aqui na TV Tarobá, no Tarobá Entrevista. Para começar o nosso assunto, falando sobre o mercado imobiliário, a primeira pergunta seria direta. Como deve se comportar o mercado imobiliário em 2015? Mas para isso é preciso fazer um panorama de como foi 2014, né? Bom dia, obrigada por estar conosco. Bom dia, Cilei. Primeiramente, obrigado pelo convite de estar aqui hoje e pela oportunidade que a TV Tarobá tem apresentado para nós. O pessoal sempre uma frase muito importante, assim, pergunte algo a dois economistas e você terá 3 opiniões diferentes. Então, assim, não, brincadeiras à parte. Mas em 2014, foi um ano que, na verdade, todo mundo quer esquecer, porque foi economicamente foi ruim, politicamente foi ruim, pesado, um ano pesado. Particularmente no mercado imobiliário, o que a gente teve? Se você observar alguns índices, você vai ver que os preços hoje estão caros, certo? Hoje o que a gente tem? Tem o INCC, o Índice Nacional de Construção Civil. Desde 2012, 2011, ele tem caído. Cara, ele cresce, mas cada ano ele cresce a valores menores. Por exemplo, ele chegou ano passado em 6,74%. O que ele era 9, 8, 7, foi caindo. Isso ele mede o custo da construção civil. Então, é como se fosse um termômetro do mercado de construção. Um outro índice, que é o IGPM, que é o que reajusta setor elétrico e setor de aluguéis também, que é o geral de preços de mercado do país. Ele também apresentou uma queda. Ele cresce, mas está crescendo cada vez menos, chegando a 3,67. Quem teve aluguéis ano passado sentiu esse peso, porque foi menos que a inflação. Que o IPCA, que é a inflação geral do país, chegou em 5,61. Ou seja, você tem um IGPM que foi menor que a inflação, que foi menor que o índice de construção civil, certo? E isso afetou muito a construção de modo geral. Outro modelo que a gente pode observar é o CUB, que é o Custo Unitário Básico de Construção. Apresentou queda também, não queda que ele cresce menos. Todos os índices que eu coloquei, eles crescem menos do que o ano anterior. Então, hoje ele fechou 2014 em 1.209 aqui para o Paraná, o CUB, apresentando baixa também. Na Regional do Oeste, muito próximo a isso. Em Curitiba também, muito próximo a isso. Agora, a gente tem 2 questões que a gente precisa avaliar. Uma é preço de imóvel e outra é crescimento. A gente vê, assim, as cidades, de modo geral, as médio, pequeno, grande porte, todas elas com um índice muito grande de obras. Tem obra para são verdadeiros canteiros de obras. Assim está Foz do Iguaçu, Londrina, Curitiba, assim está Cascavel. O ano passado, nas pesquisas, mostraram que Curitiba teve um crescimento maior, Cascavel em segundo, Foz do Iguaçu vem logo em seguida e também Londrina. Ou seja, mesmo com todas essas construções, com esse boom no mercado no termo de números de construção, os preços eles têm se mantido altos, digamos assim, desde o ano passado para esse ano. A que se deve isso? Certo. Primeiramente foi aquele boom lá de 2007, 2008, em que teve fartura de crédito. Então, o que acontece? O governo ele influencia, ele assessora as construtoras a fazer mais obras. E o que a gente tem? A oferta hoje ela dura, digamos, uma média de 3 anos. Você começa a construir lá atrás e a demanda não acompanha exatamente na mesma velocidade. Então a gente diz que a oferta ela tem uma velocidade 3x e a demanda 1x. Ou seja, a partir do momento que você começa a criar um estoque de imóveis, a construtora imobiliária, ou construtor, ou empresário, ele começa a sentir, opa, estou com um problema aqui, vou começar a criar muito estoque, problema econômico, eu vou ter que dar uma freada. A partir do momento que ele começa a dar uma freada, a demanda começa a surgir. Então, assim, o que a gente precisa? Tem que ter um compasso entre oferta e demanda, senão não fecha o preço, né? Nós estamos nesse momento dessa freada? Ainda não? Não, da freada sim, da freada sim. O que aconteceu? Se você olhar como se comportou a construção civil, ela tem crescido a números absurdos antigamente. Mas em 2012 ela cresceu 1,4%, depois 1,6%, e agora ano passado ela decresceu 5%, sabe? A outra coisa que eu posso colocar, os empregos. Enquanto a gente crescia 200, 300 mil por ano, ano passado cresceu 25 mil.
Ou seja, você teve uma diminuição da construção, uma diminuição da oferta de emprego, né, aliada a um preço caro. Hoje, a Ricam, uma consultoria de São Paulo, fizeram uma pesquisa com os consumidores. Eles descobriram que 70% acham que os preços estão caros. Mas, para você ter ideia, 16% diz que não influencia o preço. O que a gente pode esperar, Luiz, para o ano de 2015, então? A gente já fez o panorama de 2014, falando que o ano passado foi um ano difícil, você mesmo disse. Isso. Agora, 2015 também, o que a gente ouve aí, os noticiários e tudo, inclusive essa semana, né? É que 2015 também será um ano de muita, ou seja, de afinar a economia. Isso também tem reflexo no nosso dia a dia, inclusive no mercado imobiliário. Sim. Então, quem está pensando em comprar um imóvel, é a hora, 2015, ou ainda não, ainda tem que esperar? Qual que é a sua orientação em relação a isso? Certo. Essa semana a gente teve várias notícias do governo, da nova política econômica agora, de coisas que vão mudar e estão mudando a partir desse período. Durante essa semana já vai ter uma nova reunião do Copom, que eles vão estipular uma nova taxa de juros. Ou seja, hoje ela está em 11,75. Provavelmente ela vai para 12,25, fechando o ano em 12,5, certo? Essa semana também a Caixa anunciou o aumento dos juros, acompanhando a Selic antiga, porque ela precisa de um reajuste. Os juros aumentaram, a gente tem o SFI, que é o Sistema de Financiamento Imobiliário, que financia imóveis de 650 mil para cima e 750 mil, se for em Minas, São Paulo, Distrito Federal. E tem o Sistema Financeiro de Habitação, o SFH, que financia imóveis de 190 a 650. Os dois tiveram aumento de juro, mas o aumento foi muito maior em imóveis caros, ou seja, de 650 mil acima. O que é uma estratégia da Caixa de fazer o IPO, de fazer uma abertura de crédito, uma abertura de ações que eles vão fazer o ano que vem. Mas para o mercado imobiliário, de um modo geral, ele segue a tendência da economia. O que a gente teve? O FMI ele reduziu a taxa de crescimento do PIB. Era estimado em 1,5%, agora foi estimado em 0,3%, sabe? É um ano assim que, por causa do ano passado, ele vai ser difícil em quesitos assim. As commodities caíram muito, isso afeta a nossa região. Preço do petróleo tem caído muito, afeta a Petrobras, afeta investimento no Brasil. Dólar desvalorizado, fuga de capital. Você tem crise energética, já vem muito tempo ocorrendo, e crise hídrica em São Paulo, que vai diminuir a produção, isso tudo afeta, é dinheiro que iria para o mercado imobiliário também. Então, assim, as pessoas estão mais receosas, mas não quer dizer que não tem oportunidade. É aí que entra a questão de você saber fazer a melhor negociação possível. E para isso você utiliza ferramentas que antes você não utilizava. Como? Como, por exemplo, tem uma corrente na economia que a gente chama de schumpeteriana. Ou seja, você parte para a inovação. A partir do momento que você começa a fazer um negócio muito antigo, muito batido, sempre a mesma coisa, você não tem muita mais oportunidade. Mas o mercado imobiliário é enorme, tem muita oportunidade que ninguém está vendo. Então você tem que colocar o filtro certo e saber observar qual é o melhor imóvel para você, dependendo do seu perfil. Mas tem muita oportunidade. Você dizia agora há pouco, Luiz, em relação até que o preço do petróleo influencia em quem vai comprar um imóvel. Ou seja, às vezes a gente nem faz ideia de tudo que pode influenciar na nossa economia do país. Mas tem as coisas que nos afetam diretamente. E essa semana, nós brasileiros ficamos assim, talvez surpresos, ou fomos pegos de surpresa com um aumento do preço dos combustíveis, que deve chegar em breve para nós. Certo. Mas 20, 30 centavos o litro do combustível pode parecer pouco, mas não é para uma economia toda de um país. O país vai arrecadar muito mais com isso e vai afetar o bolso de todos nós. E não é só isso, além do combustível, tem o imposto de renda, até os produtos de beleza nós vamos pagar mais caro esse ano. É um ano de ter mais cautela para fazer dívidas maiores, como é, por exemplo, um financiamento de uma casa própria, um investimento nesse sentido? Certo. Não, claro, com certeza. Se você observar uma instabilidade econômica aliada assim, a todos esses problemas que nós tivemos no ano passado, e há uma necessidade de converter tudo para manter tudo certinho na linha esse ano, é necessário que a pessoa tenha muita cautela na hora de fazer uma dívida, porque vai estar caro, vai estar caro. A tendência do juro é aumentar mais ainda. Como eu falei, o final do ano é chegar em 12,5. O que a gente estava em 7, 8 alguns anos atrás, agora vai chegar em 12. Luiz, um imóvel, por exemplo, esse ano os imóveis estão num patamar, digamos, estável para elevado, certo. O preço dos... Como que a gente, na projeção sua, como economista, da sua empresa que trabalha com isso, como nós devemos terminar 2015? Deve estagnar os preços dos imóveis ou a tendência é cair? Certo.
Aí depende do setor que a gente está falando, se for imóveis comerciais ou imóveis residenciais. Residenciais. Residenciais, certo. A gente espera uma estabilidade levíssima, assim, levíssima. Em média, hoje, como eu falei, os imóveis hoje estão caros. Se a pessoa em casa fizer uma conta, bem simples, uma conta de padaria, divide o preço que ela está pagando de aluguel pelo preço, teoricamente, seria do imóvel. Deu menos que 0,4, 0,5, está caro. Qual que é a hora certa de abandonar o aluguel e comprar a casa própria? Se é que tem uma medida, qual a orientação que vocês dão para quem hoje, por exemplo, está no aluguel e está pensando em trocar o aluguel pela casa própria? Certo. Aí depende da renda da pessoa, do comprometimento que ela pode ter, que não pode passar de 30%, né? Então, assim, é do conjunto da família. Se há necessidade realmente deles saírem do aluguel, se você fizer essa conta que eu falei antes, você vai perceber que, dependendo do imóvel, não vale a pena. Vale a pena você pagar aluguel. Mas se ele quer ter uma casa própria, se ele quiser ter a casa própria dele, com certeza absoluta. Que, como eu te falei, existem muitas oportunidades, tem muito imóvel que ninguém está observando, que o aluguel está baixo, o imóvel está com preço bom e você pode ter um retorno muito alto em cima dele. A dica é pesquisar, gastar sola de sapato? Pesquisar. Hoje, por exemplo, os dois maiores ativos que as pessoas têm são informação e tempo. A gente precisa gastar melhor o tempo com a melhor informação possível para fazer a melhor escolha.